começo da semana, nós falamos sobre a introdução da CBF às regras usadas na Copa do Mundo para acelerar principalmente o tempo de jogo. Quem assistiu o jogo de São Paulo, e o Léo James ontem comentou pela Rádio Bandeirantes, viu que o árbitro Vilmar Roldan, ele se utilizou de novas regras, principalmente nessa questão da anti-cera. A gente, só para recordar aqui, o que vai ser usado no final de semana que vem pela CBF, a gente fez uma tela e nós vamos colocar aqui, preste atenção nos 6 primeiros itens dessa tela. Os 6 primeiros itens têm a ver exatamente com essa questão da anti-cera. Então, lá do lado esquerdo, lá no alto, 8 segundos com a bola nas mãos. Goleiro que exceder o limite e entrega escanteio ao adversário. Então, guarde bem isso, hein? Essa já estava em curso, tá? Estamos acostumados já. Sim, sim, mas é que está mais flagrante. Só falando só. Está mais flagrante agora é abrir contagem aqui dentro no box. Já era, já sim. 5 segundos para arremesso lateral. Contagem começa assim que o jogador tiver a bola nas mãos. 5 segundos para cobrar tiro de meta. Caso o goleiro exceda a tempo, concede escanteio ao adversário. 10 segundos para deixar o campo em alterações. Jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo. Atendimento médico para jogador de linha. Atleta que for atendido deve permanecer 1 minuto fora de jogo. E essa última que tem a ver com a questão de ser atendimento médico para goleiro. Jogador de linha deve permanecer 1 minuto fora do jogo. As outras são complementares e tão importantes quanto. Somente o capitão fala com o árbitro. Protocolo Vinícius Júnior, aquele negócio de tampar a boca intencionalmente. Conduta passível de expulsão. VAR para aplicação de segundo cartão amarelo passa a ser revisável pelo VAR o cartão que resulta em expulsão. E VAR para escanteio concedido por engano. Essa está errada ali, tá? Revisável quando levar diretamente a gol ou pênalti aprovado pelo... Não tem isso. Não tem isso. Não tem. Está errado. A CBF divulgou primeiro de forma equivocada, tá? Depois ela consertou e essa só vale para 2027. Os lances de escanteio, eles serão revisados, todos que tiverem erros vão ser transformados em tiro de meta na hora. Até porque não existe na regra da IFAB, e eu li todas hoje, essa questão de gol ou escanteio. Agora a questão é, e a Conmebol vai usar todas essas... Não sei se a Conmebol vai usar todas. O protocolo Vinícius Júnior, a Conmebol falou que não vai usar. Mas isso aqui não é erro nosso, tá? A CBF errou quando divulgou, que era quando houvesse escanteio ou gol. Só que isso não existe. A gente pegou a tabela da CBF, que foi divulgada, quando que foi? Segunda-feira. Segunda-feira à noite. Segunda-feira, isso. Mas depois eles consertaram. E aí eu achei prudente a gente trazer essa discussão, porque ontem... Quem viu o jogo de São Paulo viu que o Vilmar Roldan já usou vários protocolos aqui. E usou de maneira errada, né? Eu vou tentar, nessa minha saga, né, em educar a arbitragem, espero que o nosso programa chegue aos árbitros, né? A regra 16, tá? Tirada da IFAB, com tradução da IFAB, que é a International Board, tá? Tirada com tradução deles, existe em português brasileiro, tá? A utilização de uma contagem visual de 5 segundos, tá, no tiro de meta, quando um jogador ou a equipe estiver atrasando a execução de um tiro de meta. Tá? Isso é importante, porque o Vilmar Roldan ontem, ele usou os 5 segundos a partir do momento que o Rafael pegava na bola. E não dá para o goleiro ir lá colocar na marca, ele tem que pegar a bola fora do jogo ou receber dentro da grande área, colocar na marca, correr para trás e bater o tiro de meta em 5 segundos. Isso é impossível. Isso é inexecutável. Então, de novo, aquele problema que a gente tem de interpretação, de ler um texto. E tivemos exemplo na Copa do Mundo, hein? O que quer dizer essa regra 16 do tiro de meta? E só vai ser contado os 5 segundos quando o árbitro perceber que o goleiro está atrasando o jogo. Por exemplo, ele põe a bola na marca, dá os passos para trás, aí ele pega a toalha para enxugar a mão. Ou ele dá os passos para trás e vai beber água. Ou ele dá os passos para trás e vai lá e arruma um pouquinho mais para lá. Como a gente conhece a cera, se o jogador pegar a bola, colocar a marca, andar para trás e bater o tiro de meta, não é nem para ele contar.
O que aconteceu ontem foi um absurdo que o Vilmar Roldan fez. O Rafael, que nem um louco, dando chute para frente. Isso atrapalha até a dinâmica do jogo. Porque os tiros de meta, Kaká, eles são treinados. Quando é longo, você vai bater sempre na direção de um jogador alto, que vai se posicionar em certo lugar do campo. E se você não der esse tempo para o time se arrumar em campo, também está errado. Você mexe com o jogo. Normalmente o São Paulo, o Caleri vem na lateral lá para disputar com o lateral que é mais baixo, essa primeira bola e tal. Então, assim, o Vilmar Roldan ontem mostrou como não se usa a regra utilizada pela FIFA e que a gente viu na Copa do Mundo. E ontem reverteu 2 laterais contra o São Paulo, não foi isso? Sim, isso aí. Logo no início do jogo foi o primeiro. Um dos primeiros lances foi uma reversão. O São Paulo demorou para bater o lateral, reversão. O Vilmar Roldan foi bem rígido nesse aspecto ontem. Até mais do que o recomendável, como disse o Léo. São 5 segundos. Sim. É 5 segundos, mas desde que você perceba a cera, Kaká. Não é assim, 5 segundos, o cara sai a bola, assim, ele ficou fazendo isso ontem. Parecia um maluco, o Rafael, correndo que não atrás da bola. O detalhe, por que a gente puxou essa tela? Porque a gente não sabe qual foi a instrução que a Comebol deu para os árbitros. Exato. E aí, quando aparece o Vilmar Roldan, que a gente conhece muito bem de outros carnavais, como diria o Bernardo Ramos... Mas você não viu na Copa como foi? E era um árbitro... Sim, não era assim. Sim, mas o que me espanta e que me traz surpresa é como que a Comebol instruiu os árbitros, que a gente vai ver, inclusive, nos jogos de hoje. Se é que instruiu alguma coisa, né? Só não mandou a regra. E o Vilmar Roldan, que era um árbitro extremamente conivente com a cera. Caseiraço, né? Se você olhar a arbitragem de Vilmar Roldan em vários jogos de Libertadores, como você disse, ele é uma figura bem conhecida, vários jogos ele foi extremamente conivente com a cera. Se eu não me engano, Vilmar Roldan foi o árbitro de Palmeiras e Boca no, até então, Allianz Parque, na Libertadores, semifinal da Libertadores de 2023. Ele apitou aquela final. Cara, Fluminense e Boca Juniors. Apitou bem a final. 2023. Deu 3 minutos de acréscimo? No segundo tempo, a bola não rolou, cara. Não teve jogo. Rojo foi expulso e não teve jogo no segundo tempo. Exato. Ó, tô vendo aqui, jogo do Palmeiras que começa já e a gente já vai falar do jogo. Gustavo Terreira vai ver e perceber como eles foram instruídos pela Comebol seguindo essas regras que a gente pôs aí. Tem muita coisa que não está sendo dito. Por exemplo, quando há choque, por exemplo, de um goleiro... Era bom até pôr a tela de novo, né? Que assim eu explico com a tela. Quando há choque de um goleiro com um jogador do mesmo time, ou 2 jogadores do mesmo time, por exemplo, eles ficarem no chão, eles podem ser atendidos, tá? Porque você não vai ficar com 2 jogadores fora. Então, há várias sub-regras dentro dessa regra para atendimento médico de jogador de linha. Quando o adversário, por exemplo, tomar cartão amarelo, você não vai ficar 1 minuto fora, porque foi uma entrada temerária. Então, se você der uma entrada num jogador, ele cair, pedir atendimento médico, e esse jogador adversário tomar amarelo ou vermelho, ele vai ser atendido em campo, porque senão vai ficar com a impressão de que ninguém vai ser atendido em campo. Porque isso já funcionava antes da regra. Exato. Se o adversário tomar um cartão amarelo ou vermelho, você pedia atendimento médico no campo, você permanecia, porque antigamente você tinha que sair do campo e voltar só com autorização. Mas se o seu adversário tomar cartão amarelo ou vermelho, você podia seguir no jogo, mesmo recebendo... Esse para mim, é o ponto mais sensível, e aí eu queria debater com o Berna, que é a questão quando você coloca o atendimento médico, não só de jogador, mas principalmente de goleiro. Árbitro não é médico, salvo alguma exceção que a gente não sabe, vai que algum árbitro... tem a formação médica, mas a grande maioria não é. E será que eles têm discernimento para poder ver qual é o sintoma do cara e prescrever alguma coisa ali na hora para saber se o cara realmente carece de atendimento ou não? Não, ele tem que ter o discernimento, agora não vai ter mais, né? De saber se o cara está fazendo cera ou não. Foi o caso do Flávio Rodrigues de Souza no ano passado, né? Com o Léo Jardim, goleiro do Vasco, quando o expulsou no Beira-Rio. Eu aplaudi aquela decisão à época. Achei que isso ia ser uma constante no Campeonato Brasileiro. Mas não aconteceu. Ali, claramente, o Léo Jardim estava fazendo cera. E o Flávio Rodrigues de Souza foi lá e o expulsou. Estou falando que o Flávio Rodrigues de Souza é um grande árbitro que já cometeu bobagem pra caramba. Sim, quase todos eles. Mas aquela decisão especificamente foi digna de aprovação, pelo menos de minha parte, né? Mas agora não precisa ter discernimento mais. O goleiro caiu, foi atendido... Um jogador sai, é o capitão, né? Ou escolhido,
por alguém, ou se ninguém escolher, o árbitro tira o capitão. É isso aí. E aí ele sai. Não precisa ter discernimento. técnico- É o que é a regra. O técnico tem 10 segundos para sinalizar um jogador que não seja o capitão. Então, mas como é que você Caso pode ele não avaliar sinalize, vai sair o capitão. Não, a Cacá, gravidade, se entrar- a gravidade se entrar- de uma... Não, se entrar ali o atendimento é porque ele precisa de atendimento. Logo, haverá a aplicação da regra. Agora, uma coisa que não está nem na CBF, nem na Conmebol, nem na FIFA, é a questão do bolinho que se faz em volta do árbitro, que eu chamo de almôndega. Isso vai continuar, porque não tem nada que tem trata... Dá o amarelo. É amarelo. Tá, inclusive tá aí na O tela. amarelo foi instituído no futebol para que não houvesse comunicação de fala entre jogador e árbitro. Vocês já viram o árbitro dar amarelo Várias vezes. geral para quem está em volta? Não, geral não, mas ele pode dar... Não, ele ameaça. Não, quando eles deram, antes quando da ele parada da sentir- Copa, eles estavam dando e os jogadores estavam respeitando. É que tem que ser de tempos em tempos, entendeu? Reforçado isso. Toda vez que vai pro VAR, vai um caminhão de gente atrás do juiz lá. E aí é o seguinte, ou ele ameaça que vai tirar cartão, ou a gente já deu ideias aqui, passa o spray, faz uma marca, delimita lá. Outro já falou até, usa spray de pimenta. Se os caras Outro dia um árbitro deu um cartão amarelo pro banco inteiro de um time. Por causa de um negócio desse. Então, mas falta padronização, porque Não, falta- um árbitro deu, a Então, mas maioria os não outros- dá. então, Falta pessoal educação dos jogadores. pra também. mim. A gente discute muito o papel do árbitro e não vai ter jeito, ele vai ter que se impor dentro do jogo. Mas o ponto principal é que falta educação aos jogadores. Porque os errados são os jogadores, não o árbitro nessa situação. Eles é quem formam... Mas às vezes você precisa punir. Então, precisa servir como exemplo, mas o principal, Kaká, é a gente educar os nossos jogadores de que esse não é o comportamento correto. Pode ser até uma utopia da minha parte, tá? Posso até ser ingênuo aqui. Mas que é algo já muito cultural dentro do nosso futebol, essa questão do bolinho aí, de você pressionar a arbitragem a cada falta, a cada vez que a bola para. Mas o ponto principal é conscientizar os jogadores de que eles não podem formar esse bolinho em volta do árbitro e que eles prejudicam o espetáculo, no final das contas. E a questão agora do atendimento, o Kaká que também mudou, o cara caiu sem choque, sem nada, aquele cara que cai do nada, caiu no campo. Não é para parar o jogo. O árbitro não precisa parar o jogo. Ele só vai parar se ele perceber que houve realmente um choque, uma pancada temerária. Se ele parar o jogo depois, vai ficar 1 minuto fora. Aí... Se o cara tiver um mal súbito, como a gente tem visto aí em vários jogos, o cara é mal súbito, pumba, ele sozinho Mas cai aí ele ali. vê, né, que o cara caiu, né? Sim, mas aí ele vai tirar cartão para alguém, pro jogador, Não, ele vai não deixar precisa, né, Kaká? Porra. Não, mas essa questão da avaliação médica que para mim é mais complicada. Não, não é complicado. Quando um cara tem mal súbito, todo mundo grita, levanta a mão para o jogo, os adversários param. Não precisa, Kaká, para. Todo mundo sabe quando um goleiro cai de cera ou não. O cara faz uma defesa, cai com dor na mão. Pô, todo mundo sabe que não é dor. Pô. Você acha que eu estou exagerando? Eu acho que não, tenho certeza que você está exagerando. O problema é conseguir transmitir isso para os árbitros, né? Para eles terem essa visão. Mas é essa a minha preocupação, caramba. É por isso que eu estou preocupado. Não, você não tem que se preocupar com nada. Tá bom. Mas Se até eles- os árbitros sabem disso, eles sabem. Se eles cumprirem a regra e deixar 1 minuto fora, os próprios jogadores vão parar de cair, Kaká. Aos 47 do segundo tempo. Vocês que criticaram o Gilmar Roldan, eu quero ver amanhã vocês criticando. Não criticarem critiquei. aqui. Ele fez errado, porra. Tá Gustavo- escrito lá na regra. Põe lá. Gustavo Terreira- Pede pro Kleber colocar na tela, você vai ler a E regra. a El Pérez, da Argentina, os dois que vão apitar os jogos principais de hoje. Não é assim. Se a bola for lá na lateral, não tiver ninguém perto para bater, o cara não vai contar 5 segundos. O cara não tem que dar um pique lá da defesa para bater um lateral. Quando ele chegar lá, ele tem que Não, mas bater o nós estamos lateral. falando a mesma coisa. Porque assim, quando aparece o Gilmar Roldan, o Léo James acompanhou na Rádio Bandeirantes todos os detalhes do jogo. Eu vi Aí na TV também. começa lá a contagem. Esses aqui vão fazer a mesma coisa hoje? Eu espero que não. Quem te garante? Eu espero que eles façam direito. A partir do momento que ele perceber que é cera, começar a contar 5 segundos. Eu espero que ele faça isso, que é o que manda a regra. Kaká, eu entendo que se o Vilmar Roldan fez ontem é porque os árbitros foram instruídos a fazer Isso, exatamente. algo nessa linha. Não é porque o Vilmar Roldan ia tomar uma atitude que deu na cabeça dele e ele fez. Eles foram instruídos para fazer isso daí. Como disse o Léo, acho que a regra precisa ser aplicada de maneira correta.
O cara não precisa sair correndo para ir bater o lateral, mas ele também não pode ir andando, praticamente se arrastando. Aí Sim, o árbitro porque pode... aí o árbitro vai perceber que ele está se arrastando, Exatamente. vai fazer assim, ó. 1, 2, aí o cara vai correr. Exatamente. Entendeu? É isso. Quando não for normal, o árbitro percebe, pô. Aquele cara que pega a bola, deixa pro lateral, atacante, ele pega, faz assim, não, deixa pro lateral. Aí o árbitro vê isso já, 1, 2, aí o cara vai ter que sair correndo. Quando Olha chega- ali, ó, lê lá. E quando chega no 4, já Abre a tela aí pro Kaká ler, vê se, o que ele entende disso aí. infrações e sanções. Regra 16 do tiro de meta. Utilização de uma contagem visual de 5 segundos quando o jogador ou a equipe estiver atrasando a execução de um tiro de meta. Acabou, para aí. Quando um jogador ou equipe estiver atrasando a execução do tiro de meta. Não é em todos os tiros de meta. É uma grande diferença. Os 5 segundos, ele inicia quando o jogador estiver atrasando a execução de um tiro de meta. Então o árbitro percebe e começa a contagem. Acabou. Se o limite de tempo for excedido, escanteio. Pronto. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. A gente viu na Copa. Eu não tirei só isso da minha cabeça também. Não é só eu li ali, interpretei. A gente viu na Copa também sendo feito assim. Quantos tiros de meta viraram escanteios na Copa? 1 ou 2. Os caras caíram muito pouco na Copa sem motivo. Nós tivemos Muito pouco. um companheiro nosso, saudosíssimo, chamado Jomir Betting. Grande Jomir. Ele escreveu um livro chamado Na Prática, a Teoria é Outra. É. Entendeu a mensagem? Entendi, mas pra mim não existe isso. Com todo respeito a você e ao Jomir Betting. O cara tem que fazer o que tá lá na regra. Pra mim não tem. A regra é a regra.